serenar os nossos corações, voltar os nossos pensamentos a Deus, rogar a presença amorável do Mestre Jesus neste ambiente, através dos benfeitores espirituais, que eles possam trazer-nos a sua paz, a sua bênção, o seu amor, que possam nos envolver com os sentimentos melhores que existem. Que todas as nossas dores, as nossas tribulações, as nossas aflições possam ficar lá fora neste instante, a fim que tenhamos condições de apreender, de trazer para as nossas vidas aquilo que for o melhor. Sabemos que a espiritualidade maior nos assiste sempre. E assim, cientes de que estamos auxiliados, de que estamos envolvidos por amor, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos unidos, reunidos, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Então, a Sandra chama de palestra e eu chamo de bate-papo, de uma conversa, de troca de experiências, né, de trazermos um pouco daquilo que nós vamos estudando e que é possível de nós aplicarmos nas nossas vidas. O tema de hoje é tristeza e depressão. Depressão, esse mal que acomete a tantos no mundo inteiro. Estima-se que 15 a 20% da população mundial padeça o vício ou a enfermidade da depressão. Isso significa que nós temos milhões, se não bilhão, de pessoas enfermas. A depressão não escolhe sexo, credo religioso, idade. Ela atinge pessoas jovens, crianças, idosos, pessoas na meia-idade. Ela acontece, mais das vezes, em jovens adultos e pessoas de meia-idade. Acomete, na sua maior parte, a mulheres. Conduz 15% daqueles que experimentam ao suicídio. 50% dos suicídios cometidos no mundo inteiro devem-se à depressão. E nós, como encaramos esse problema? Às vezes somos preconceituosos, negligentes com o outro e conosco mesmo. Às vezes deixamos de observar isto, a enfermidade instalada nas pessoas que amamos, nos nossos familiares, nos nossos amigos e até em nós mesmos. Vamos negligenciando. Às vezes temos vergonha quando é conosco e às vezes entendemos, quando se trata da enfermidade instalada em outra pessoa, que isso é frescura, que isso vai passar logo, e não damos a devida atenção a essa enfermidade que, como eu disse, é o mal do século, né? Tristeza. Quem de nós já não passou por um momento de tristeza, né? A tristeza é algo que está presente nas nossas vidas. Perder um ente querido, ter uma tensão financeira, ter um desentendimento conjugal, ter uma dificuldade de relacionamento com os filhos, enfim, né? Qualquer situação desagradável pode conduzir-nos à tristeza. E a vida é feita de altos e baixos, de momentos bons, de momentos alegres e de momentos não tão felizes. Então, todos nós estamos sujeitos e ao longo das nossas vidas experimentamos muitos momentos de tristeza. O dicionário Hallwise nos traz uma definição do que é tristeza. Ele diz que tristeza é um estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, né? Então, de repente, nós nos sentimos abatidos,
desanimados com alguma situação, uma falta de alento, um desânimo, um esmorecimento, um momento em que prevalece o estado de melancolia. Um momento, um tempo, um lapso de tempo, né? E é natural, inclusive, que nas situações de luto, esse tempo se estenda, né, por um período até considerável. É natural e é considerado normal que no luto a tristeza possa se estender por um período de até 2 anos. Mas a tristeza, ela não é algo que nos acomete, né, e nos deixa tristes indefinidamente. Nós nos sentimos tristes num momento, mas somos capazes de sentir um momentinho de alegria quando recebemos uma visita, né, quando recebemos uma boa notícia. Então, por mais que estejamos tristes, nós podemos mesclar esses momentos de tristeza com alegria. Então, não é uma enfermidade a tristeza. Por sua vez, a depressão, segundo o mesmo dicionário, é o ato ou efeito de declínio, estado de desencorajamento, de perda de interesse que sobrevém, por exemplo, após perdas, decepções, fracassos, estresses físicos e ou psíquicos, no momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. O que diverge a tristeza da depressão? Quais são as principais características de um e de outro? Como eu disse, a tristeza é motivada. A gente sabe por que está triste, né? Por uma perda, né? Por uma dificuldade. Nós sabemos o motivo da nossa tristeza. Na depressão não se tem uma razão, pelo menos aparente, para se sentir desalentado, desanimado. A tristeza, ela é temporária. Ela vai embora. Ela acaba. A depressão, por sua vez, ela persiste. Ela é persistente. E ela vai minando, né, as energias da pessoa. Então, claro que os fracassos, as decepções nos conduzem à tristeza. E se nós conseguirmos vencer isso, né, é tristeza, né? Mas se isso nos afeta sobremodo e nos conduz a um desânimo total, a uma descrença total, e isso for se prolongando, nós seremos acometidos da depressão. Joana de Ângeles, no seu livro Atitudes Renovadas, nos diz que a tristeza é um fenômeno natural, que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Ninguém está imune a sentir tristeza. Ninguém. Todos nós, né, ao longo da nossa existência, vamos experimentar tristezas. Até porque aquilo que não nos satisfaz plenamente, às vezes nos conduz a essa tristeza. Sem contar, obviamente, eu disse, as perdas das pessoas queridas, todos se vão, né? Nós vamos perdendo pessoas muito queridas e algumas situações que não nos agradam. Então, realmente, todos nós, por mais felizes, por mais realizados que estejamos, em um momento vamos experimentar essa sensação de tristeza. Ela diz que a tristeza é uma emoção natural em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todas as pessoas, como decorrência de desencantos, de choques, de insatisfações, normalmente de curta duração. Lembremos-nos de que estamos num planeta de provas e expiações. Vamos experimentar essas dificuldades, vamos experimentar essas dores, esses problemas, mas o propósito da nossa estada aqui é superá-los, é vencê-los, vencer as nossas imperfeições, vencermos, né? Então, é natural que vamos encontrar ao longo desse período de estada no planeta essas tristezas, essas insatisfações. Então, todos nós, aquele que não tiver tido uma tristeza, né, pode levantar a mão aí, porque vai ser ovacionado. Não existe, né? Filósofo Renato Giannini nos diz que as pessoas não têm paciência para a infelicidade. A gente não quer ser infeliz, né? Nunca, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, nem por um instante. Nós não desejamos ser infelizes. Em um mundo altamente competitivo, estar triste pode ser interpretado como sinal de fraqueza. Isso ninguém quer. Ora, né?
Hoje realmente é assim, né? Todo mundo competindo entre si para ser o melhor, para chegar primeiro, para alcançar o melhor espaço, o melhor lugar. E aí a gente parece que nem tem o direito de se sentir triste. Parece que quando nós demonstramos essa tristeza, nós somos fracos. Não somos. Aquele ensinamento do filósofo, conheça-te a ti mesmo, né? Nós devemos sempre voltarmos para nós para sabermos quem nós somos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas dores, e não nos sentirmos menor porque temos essa ou aquela dificuldade ainda. Então vamos sim nos sentir tristes ao longo das nossas existências, sem que isso nos apequene, sem que isso nos torne fracos, e podemos sim assumir o nosso estado de tristeza momentânea, né? Podemos e devemos, afinal, nós somos humanos. E no livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman nos diz que uma das principais funções da tristeza, a tristeza tem função, tem propósito, tem objetivo, né? E uma das principais funções é a de proporcionar um ajustamento a uma grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. Quando nós sentimos a perda de alguém, uma frustração, uma decepção, e nós encaramos esse problema, né, com fé, entendendo que ele é passageiro, ao contrário, nós nos fortalecemos, né? A tristeza nos traz esse fortalecimento. Percebam vocês que quando a gente perde pela primeira vez uma pessoa muito querida, parece desesperador, né? Mas ao longo do tempo nós aprendemos a lidar com essa situação. Não significa que nós não nos sintamos tristes, né? Nós vamos sim nos sentir tristes com a perda, mas nós já conseguimos trabalhar essa perda sem desespero, né? Sem vontade de morrer junto, né? Me lembro perfeitamente que eu pensava que jamais suportaria a perda de meu pai. Tudo que eu pensava era isso. Nunca não posso nem pensar em perder meu pai, porque eu não toleraria. Perdi meu pai e fui eu quem estive com ele até o fim. Foi muito difícil. Foi quase desesperador. E quando eu perdi minha mãe, foi muito triste, porque eu também não estava pronta para perder minha mãe. Mas já consegui lidar melhor com aquele sentimento de tristeza, de perda. Então, na verdade, não significa que eu não iria me entristecer, ou que eu me entristeci menos com a perda da minha mãe do que do meu pai. Eu estava mais fortalecida. Então, foi isso. A tristeza sem lamentação, sem queixas, sem ressentimento pois, psicoterapêutica. Fenômeno psicológico transitório. Vai passar. Deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Essa é a lição de Joana de Ângeles, ainda no livro Atitudes Renovadas. Então, é um sentimento transitório e que, quando nos acomete, nós devemos refletir, pensar, crescer, melhorar, né, para a superação desse momento. E valorização do que é espiritual. E a depressão? O psiquiatra Ricardo Moreno diz que a depressão é um estado patológico. A depressão é doença. Por isso a gente precisa parar com esse preconceito de achar que o depressivo, ele quer chamar atenção, que é frescura, que vai acabar, que daqui a algum momento vai passar, né? Enfim, a gente precisa entender que é uma doença. A depressão é um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza. Não significa que quem está depressivo esteja triste, né? Pode estar triste, mas não significa. E prejudica o funcionamento psicológico, afetivo, profissional, social, religioso, dentre outros, né? Dentre outros funcionamentos psicológicos. Quem conhece pessoas portadoras desta enfermidade sabe que normalmente o depressivo se afasta de tudo. Ele se afasta da família,
Infelizmente, ele deixa de acreditar em Deus, em grande parte, né? Ele se afasta da religiosidade, da espiritualidade. No momento que ele mais precisa, na verdade, que ele precisa ser amparado, ele se afasta, né? Ele se afasta do social, dos amigos, da família. Nós temos visto muitas situações, agora essa semana mesmo, a situação de um irmão enfermo, com certeza, que atacou pessoas numa casa de oração, numa igreja, né? E suicidou-se, matou pessoas, feriu pessoas e suicidou-se. A imprensa tem noticiado que ele estava depressivo. Os amigos dizem que ele se afastou completamente. Ele saiu do trabalho, ele deixou a família, ele deixou os amigos. Infelizmente é assim que se comporta, né, o depressivo. E isso precisa despertar em nós, né, o cuidado, o zelo com esses entes que estejam passando por esse momento difícil. A doença depressiva, de Francisco Cajazeiras, nos diz da depressão, é a doença da alma. Ele diz que no diagnóstico aparecem em destaque. São muitas o diagnóstico nos mostra muitos fatores, né, que padece o depressivo, mas ele fala dos destaques. A redução do humor. O depressivo. E eu leio na internet, o depressivo ri, ele conta piada, né, ele faz compra às vezes, e às vezes você nem se dá conta de que ele está atravessando por este momento. Mas há, normalmente, uma redução do humor. Ele fica ensimismado, introvertido. Quem conhece sabe que muitos ficam muito mais no quarto do que em qualquer outro ambiente. Ele se fecha, né, para o mundo. A desmotivação, a perda progressiva de sentir prazer, o estreitamento vivencial, ele passa a viver praticamente só. Ou mesmo a perda da capacidade de sentir prazer, né? A anedonia. Então, aqueles são as principais características, mas ela nos diz, além dos sintomas cardinais da doença depressiva, pode-se apresentar um conjunto de sinais e sintomas relevantes. Distúrbio do sono. A pessoa dorme muito ou não dorme. Ou não dorme à noite e dorme o dia todo. É um distúrbio do sono. Aquele que às vezes não consegue dormir à noite e aí dorme grande parte do dia. É um distúrbio, porque o normal é que nós tenhamos a noite para descansar, para repor as nossas energias. Alteração do apetite e do peso corporal. Alteração do apetite não quer dizer só que ele deixe de comer, às vezes ele come mais, emagrece muito ou engorda muito. Né? Também isso... Você falou alguma coisa? Então, perda de peso ou um ganho de peso pode significar, né, esse estado da pessoa. Redução da libido, a falta de desejo, né? Distúrbio de atenção e memória. Uma pessoa que não fica muito atento, né? Crianças, estudantes, que deixam de ter aquela atenção no estudo. Distúrbios motores ou fraqueza. Sentimento de culpa, baixa autoestima, uma pessoa que não se ama, que acha que nunca é suficiente, que nunca corresponde às expectativas, né? Pensamentos recorrentes na própria morte e ideação suicida. Como eu disse, né, uma grande parte dos portadores da depressão tem ideação e muitos, 50% na média, chegam a cometer o suicídio. Então, precisamos estar muito atentos a esses sinais. E volto a repetir, nos nossos entes próximos e em nós mesmos. Coragem para a gente olhar para dentro e falar, eu estou atravessando este momento, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu preciso de médico, eu preciso de terapia. Quais são os disfarces da depressão? Porque o depressivo tem essa necessidade de não apresentar, de não demonstrar, de não dizer, para não se sentir rejeitado, criticado, julgado. Períodos de melhora e piora são comuns. Então, os altos e baixos, né, do humor.
Geralmente tudo se passa gradualmente. Se não houver cuidado, haverá gradativamente uma piora deste quadro. Até o diagnóstico, todas as pessoas possuem explicações para o que está acontecendo com elas, julgando sempre ser um problema passageiro. Né? A gente fala, não, eu estou sentindo essa angústia sem motivo nenhum, esse desânimo, mas é por isso, é por aquilo, né? É por este fator ou é por aquele, buscando justificativas, inclusive para dá-las aos outros, para nós mesmos e para justificar as outras pessoas que nos cercam. Quais são os mitos, né? Aquilo que nós criamos e que não é verdade sobre a depressão? É coisa de gente fresca, sem fé, preguiçosa, comprimida. Isso só piora a situação de quem atravessa este momento. Não é coisa de gente fresca. Não é coisa de gente sem fé. Não é coisa de gente preguiçosa. Eu tenho uma amiga psicóloga e nós falávamos esses dias sobre esse assunto. E ela disse, Kátia, é tão difícil porque é um círculo muito difícil de você sair. Porque a pessoa, para sair da depressão, ela precisa de ânimo, de coragem. Mas a depressão traz desânimo, falta de encorajamento. Né? Então é preciso realmente que essa pessoa passe por todos os tratamentos que forem necessários. É óbvio que precisa de uma ajuda, né? Porque como sair da depressão, né, que requer esse ânimo, essa vontade, esse encorajamento, essa determinação, se a depressão te traz sentimentos opostos. Então não é uma pessoa preguiçosa que é portadora de depressão. Não é uma pessoa fresca. Não é uma doença médica. A gente achar que depressão não precisa de médico. É mito. Em algumas situações, é imprescindível o tratamento medicamentoso. Quem vai diagnosticar se esse momento é ou não uma depressão, se a enfermidade é ou não uma depressão, é o médico. É, como eu disse, um estado patológico. Então, é necessário, sim, né, a intervenção de um profissional da medicina, e na maioria dos casos. Não há nada que possa ser feito. É quando diz, fulano está com depressão, o que eu posso fazer? Posso e devo fazer. E há o que fazer. Não fica esperando passar, porque se não tiver, né, um cuidado, não vai passar nunca. Vai evoluir. Depressão não é diferente de ficar para baixo. Não, isso é a mesma coisa de ficar para baixo. Não, não é não. Ficar para baixo acaba. A gente volta a ficar para cima. Então, depressão é sim diferente de ficar para baixo. É parte normal do envelhecimento. Se fosse assim, nós não teríamos crianças, jovens, portadores de depressão, né? Então, não é natural que você vai envelhecer e vai ficar depressivo. E temos também idosos que não têm depressão. Então, não é parte natural do envelhecimento. Só afeta mulheres. Também não. Né? A depressão, como eu disse, ela não escolhe raça, credo, gênero, nada. Ela afeta a todos, indistintamente. Não afeta crianças e adolescentes. Muito pelo contrário. Muitas crianças e adolescentes, infelizmente, estão adoecidos com a depressão. Então, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Na tristeza, o indivíduo costuma apresentar períodos de melhora ao longo do dia, conseguindo esquecer por momentos a causa da sua tristeza, como, por exemplo, durante a visita de uma pessoa querida. Já perceberam que mesmo quando a gente está tratando de situações muito graves, como a morte, como a doença, se a gente receber uma visita, a gente consegue, né, deixar aquele problema por um tempo esquecido? A gente consegue rir, né? A gente consegue conviver com o outro. Na depressão, o sentimento é contínuo e não alivia com a ajuda dos outros, né? A depressão costuma também provocar um sentimento de culpa, mas sem motivo aparente. O deprimido sente uma pesada culpa, mas não sabe explicar bem o porquê. Ele acha que é um fardo para a família,
que ele não é bom o suficiente para a sociedade, enfim, sente culpa e às vezes nem sabe o motivo de sentir culpa. Quais então são as causas da depressão? Tem causas, né? Ela não surge assim, olha eu aqui, eu vim para ficar. Não. São muitas as possibilidades. Solidão. E a gente abandona os velhinhos por aí. A gente dá muita importância para o celular e esquece os filhos, porque solidão pode ser experimentada no meio de pessoas. Solidão não significa que só aconteça se você estiver sozinho no seu lar, na sua casa, no seu quartinho, não. Né? Há solidão a dois, a três, a muitos. E a gente deixa as pessoas como se elas fossem coisas que eu posso deixar agora e buscar depois. Então, a solidão é um dos grandes fatores desencadeadores da depressão. Excesso de trabalho. As pessoas que se sentem pressionadas, que precisam trabalhar muito, né? E que eu costumo dizer que não se desconectam. Porque a gente tem direito à desconexão. Você tem direito de, ao final do seu expediente, ir para casa e esquecer o trabalho. Mas às vezes há pessoas que se veem obrigadas a esse trabalho incessante, né, cansativo, e pode sim serem conduzidos à depressão. A falta de apoio social, né? Pessoas que precisam às vezes desse apoio social e não obtêm. Né? Como que eu vou fazer? Como eu vou resolver a minha necessidade de saúde, a minha necessidade de emprego, a minha necessidade de alimentação? Como é que eu vou satisfazer se eu não tenho condições de fazê-lo por mim mesmo? O estresse, né? Nós vivemos um tempo de estresse, né? Experimentamos uma época de profundo estresse. Histórico familiar, hereditário, pode, né? Você já tem na família um histórico. Problemas de relacionamento ou conjugal. Aqueles que não são assumidos, que não são conversados, que não são dialogados, que não são resolvidos. Aqueles que vão com a gente ao longo da vida. Não preciso resolver meus problemas, sejam eles quais forem. Então, se eles perpetuam, qualquer que seja o meu problema, pode me conduzir a esse adoecimento. Tensão financeira. Tensão financeira a gente passa muito, né? A gente vive muito, né? E quantas vezes a gente já não ouviu falar de pessoas que se matam por problemas de endividamento, né? Então, problema financeiro nós estamos acostumados. E, assim, a gente precisa lidar com o problema, buscar superar o problema e não deixar, né, que ele nos conduza a essa doença. Trauma ou abuso de infância. Também já vimos muito pessoas abusadas, né? Então, que vivenciam momentos de trauma e aí passam a ser doentes. Uso de álcool ou drogas, em geral, podem também conduzir à depressão. Situação de desemprego ou subemprego. Você não tem uma colocação no mercado de trabalho, ou você tem uma colocação de salário baixo, que não é capaz de atender às suas necessidades, às da sua família. Problemas de saúde ou de dor crônica. Algo que você adoeceu, está enfermo e não vê possibilidade de melhora, né, de cura, e aí traz uma outra enfermidade que é a depressão. As pessoas acometidas de doenças, às vezes, de difícil tratamento, que requer, né, um tratamento continuado, doloroso, às vezes tendem a serem acometidos. E quais são os fatores psicológicos que são associados? Os traumas na infância, os estresses emocionais e também a depressão pós-parto. São outras situações psicológicas que podem também somar-se para conduzir a esse estado de depressão. Então, como nós vamos tratar a depressão? Porque a gente já viu, né, que não é algo que vai passar. A gente já viu que é patológico, que é doença, que requer intervenção médica. Então, como tratar a depressão?
Primeiro, percebendo-a, né? Sendo capaz de enxergá-la, de entendê-la, para depois buscar aquilo que é necessário. Então, terapia medicamentosa. Primeiro, buscar um profissional, né, para que possa ser diagnosticado e que, acaso se faça necessário, possa haver um tratamento com remédios. O médico vai definir isso, porque nem sempre a depressão se trata com medicamento, mas a depender da gravidade, do grau em que esteja esse estado depressivo, é necessário que haja o tratamento medicamentoso. Recente, eu vi uma reportagem na TV de pessoas que se tratavam e que decidiram espontaneamente parar o tratamento. E é algo quase pior do que não ter iniciado o tratamento. As reações adversas são inúmeras. Então a pessoa tem que buscar a ajuda, se propor a fazer o tratamento e fazê-lo da forma como orientado a fazer. Ah, eu busquei o médico, eu estou tomando remédio, mas não melhorei. Precisa conversar com o seu médico. Porque ao longo, não é raro que ao longo do tratamento medicamentoso se faça necessário a troca do medicamento. Ele pode trazer reações adversas, né? Tem medicamento que pode trazer o que nós chamamos de efeitos colaterais. Então é preciso ir conversando com o médico. Olha, eu não estou me sentindo bem com o medicamento, não estou sentindo melhora, eu estou tendo tal ou qual efeito colateral, para que o médico possa avaliar a necessidade ou não da troca do medicamento. Então, se o meu médico entender que é necessário, né, a intervenção medicamentosa, me propor a fazê-lo da forma como orientado. Terapia fluídica. Vamos nos propor a receber com passe, né? Esse auxílio espiritual que não nos falta nunca, né? Dos nossos mentores, dos espíritos superiores. Mas a gente precisa também se lembrar que não é só isso, né? Ah, eu vou no centro, eu vou fazer o tratamento espiritual. Não. Se for necessário o tratamento médico, a gente precisa do tratamento do homem e de Deus. Deus diz, faça a sua parte. Bate e abrir-se-á. Você precisa fazer o seu trabalho. Não deixe tudo nas mãos de Deus, não. Deus vai cuidar de muita gente, né? Então faça o que cabe a você, a parte que te cabe, e Deus sim vai estar sempre te auxiliando. Terapia desobsessiva, né? No centro você vai se submeter a esse tratamento desobsessivo, se assim for necessário, a esse tratamento fluídico, e nós temos a terapia psicológica, aquela visita ao psicólogo que é um profissional capacitado para te ajudar. Porque, gente, não é só assim, tomei um remedinho achando que eu tomei um remedinho e fiquei feliz, né? Você precisa entender a causa, né? Não tem pílula da felicidade. Ah, me dá uma pílula aí para eu ficar feliz hoje, amanhã. Ah, hoje eu vou sair, eu quero ficar feliz. Me dá 2 pílulas. Não tem. Não tem. Então eu preciso reconhecer a causa e tentar combater, mudar de hábitos, se isso for necessário, né? Para que eu possa me curar. Não é tomar um remedinho paliativo para hoje, né? É me curar. Esse profissional, o psicólogo, a gente tem uma certa dificuldade, né? Como assim eu vou lá na pessoa que eu nem conheço e tal, vou falar da minha vida? Ele é um profissional como qualquer outro, né? Com a diferença, com o diferencial de que ele pode te ajudar, de que ele vai extrair de você o motivo e te dar ferramentas para combater. Terapia do trabalho. Trabalhar faz-se necessário. Qualquer trabalho. Aqui a gente não está falando só de trabalho de ganhar dinheiro, de trabalho, de qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho útil. Um trabalho. A minha mãe tinha um transtorno de ansiedade. Quando ela disse que iria se aposentar do trabalho, eu fiquei aflita. Mas como assim? Agora não vai fazer nada, né? Vai ter mais tempo de ficar, vai ficar só, porque durante o dia a gente não está próximo.
Então eu dizia, mãe, vai trabalhar voluntariamente, né? Vai, escolhe, tem tanto lugar precisando de gente. Ah, não tenho habilidade. Não é só para bordar, não. Lava a louça, né? Coloca os pães para dentro do saquinho, né? Enfim, faça. Não tem nada no mundo, não existe ninguém que não possa fazer algo. Tem sempre alguma coisa a fazer compatível com as suas habilidades. Não sei bordar, não sei crochetar, não sei tricotar, não sei, mas posso lavar a louça, posso picar verdura, não é? Posso vir aqui ajudar, posso ir na Favos, posso ir no câncer, posso acompanhar uma pessoa doente, posso dar um banho no idoso, né? Posso um monte de coisas. E não há nada que as pessoas não tenham, não tem condição de fazer nada. Tem, sempre há. E a terapia da reforma íntima. Difícil terapia da reforma íntima. Da mudança de si mesmo. Da transformação dos valores. Da aquisição dos valores morais. Né? Da sublimação do espírito, do trabalho para o melhoramento espiritual, o melhoramento de si mesmo. Trabalho que só eu posso realizar em meu favor. Que infelizmente não posso fazer por meu pai, por minha mãe, por meu irmão, por meu filho. Um trabalho que eu tenho, né, o compromisso de realizar. Então aquele que está passando por esse momento difícil também precisa voltar-se, né, para a necessidade da mudança de hábitos, de valores, da aquisição de valores morais. Tudo, nosso tesouro que vamos levar daqui é o que nós adquirirmos de valores morais. Esse bem que a gente compra, a casa, o carro, o avião, o helicóptero, esse vai ficar, né? Esse nós não poderemos levar. Então vamos trabalhar para a mudança. E a terapia do Evangelho, né? Seja qual for a sua religião, né? A terapia da caridade. E caridade, na nossa casa espírita a gente sempre fala, né, Dan? Caridade, a gente ainda é tão imperfeito, mas a caridade material ainda é necessária. Mas a caridade que Jesus falava no Evangelho é caridade moral. A caridade a que o Evangelho se reporta é a indulgência com as imperfeições alheias, a benevolência para com todos, o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade a que se reporta o Evangelho, que qualquer um de nós pode praticar. E diz, eu não tenho condição, né, de praticar a caridade. Tem, porque a caridade que Jesus dizia era espiritual. E Jesus informou que ele é vida em abundância. Recorre à ajuda e deixa de curar pela sua assistência da psicoterapeuta por excelência. Jesus era o psicoterapeuta por excelência. Confia, acredite, trabalhe, ore, vigie. A assistência espiritual não vai te faltar. Não vai faltar aos seus, né, que estiverem acometidos dessa doença, desse problema. Pra gente encerrar, porque eles já devem vir aqui me falar que está na hora, né? Eles expulsam a gente daqui, já terminou. Vacinas contra a depressão. Alguns, não é fórmula, alguns indicativos para que a gente possa lançar a mão deles, para a gente tentar, né, vencer essa doença, essa dor, esse momento. Então, pensamentos positivos. Nós sabemos que quando nós temos pensamentos positivos, nós atraímos espíritos superiores, né? A nossa energia negativa atrai energia negativa e as nossas energias positivas atraem energia positiva. Então, assim, é difícil se nós estivermos num momento de tristeza, porque às vezes a gente não atravessa uma depressão, mas a gente já atravessou um momento de tristeza e a gente sabe o quanto é difícil, mas nos esforcemos, né, para pensar no bem, para pensar na paz, para pensar no amor, na caridade, porque isso certamente atrairá espíritos superiores para próximos de nós e, claro, se nós estivermos bem acompanhados, né, se nós tivermos essa assistência, teremos mais condições de vencer esse momento.
Vigiai e orai. Né? Estejamos atentos à nossa própria conduta, aos nossos próprios hábitos, né? E estejamos sempre em conexão com a espiritualidade superior. Trabalho voluntário, né? Aquele que eu disse lá atrás, o trabalho é uma das ferramentas e, né, não precisa ser o trabalho remunerado, qualquer trabalho útil é bem-vindo. Pensa, você já vê que quando a gente está trabalhando, a gente está ocupado, parece que nada, a gente não consegue, se a gente estiver muito envolvido no trabalho, os problemas é só de noite, a hora que a gente deixa o trabalho, né, que a gente pensa no problema, né? Durante aquele dia a gente fica tão envolvido, as coisas passam, fluem, né? Então não tem um trabalho remunerado, faça um trabalho voluntário, Nem certamente. Quero nem ir embora. Não é? A gente não tem cansaço, não tem dificuldade e a gente nem tem tempo de pensar no problema, né? Então assim, eu já estou aposentado, eu estou desempregado, faça um trabalho voluntário, tem sempre alguém precisando. Religiosidade e fé, eu disse, né? Infelizmente, quem está passando por essas dificuldades tende a se afastar de Deus. Vamos reaproximar de Deus, né? Certamente estaremos nos sentindo mais fortalecidos para vencer essa dificuldade, para ajudar aquele nosso ente querido que está atravessando por esse momento. Insiste, não quer hoje, amanhã de novo, né? E dê o exemplo, né? A gente fala, o exemplo arrasta, né? Então dê o exemplo. A pessoa não quer, eu nem acredito em Deus, né? Mas você continue acreditando, continue mostrando, demonstrando, continue fazendo. Exercício físico pode parecer engraçado, né? Falar assim, você está me dando uma vacina contra a depressão e está falando que exercício físico. Lembrem-se, porque ele libera endorfinas, né? Ele libera a felicidade que a gente às vezes está buscando por um momento. O exercício físico te ajuda, né? A sua caminhada, né? Então, aí falei que as expulsões, gente. E, né, as companhias espirituais são atraídas por nossos pensamentos. Cuide da sua vida espiritual, né? O pensamento é que nos liga a esses irmãos superiores ou às vezes comprometidos. E claro, todos nós, em um momento das nossas vidas, nesta ou em outras, né, já tivemos alguns atritos e às vezes alguns irmãos que têm desejo do nosso mal ou que estão mais afinizados com as coisas ruins, né? Se nós abrirmos essa porta espiritual, nós vamos atraí-los para próximo de nós. Como que a gente pode desenvolver pensamentos positivos se nós atrairmos irmãos ainda em dificuldade, né? Então vamos fazer essa teoria, essa terapia do pensamento positivo para que possamos atrair irmãos superiores, amigos espirituais, benfeitores espirituais, né? Para poder vencermos esse momento. E a gente às vezes se descuida do pensamento. Então quando eu me pegar pensando numa coisa ruim, numa coisa triste, né? Mude o seu panorama mental. Esforce-se. Olha, nossa, não quero ter esse pensamento, né? Vou pensar numa coisa boa. Vou pensar numa pessoa querida. Vou pensar num lugar bonito. Vou pensar em Deus. Vou pensar na espiritualidade. E então você modifica esse seu estado mental, né? Então, estas são algumas vacinas contra a depressão. E claro, volto a frisar. Estejamos atentos com aqueles que nos rodeiam, conosco mesmos, né? E ao menor sinal dessa doença, busquemos ajuda. Busquemos, se for necessária ajuda médica, né? Busquemos. E busquemos a ajuda de Deus, que não nos falta jamais, que não nos abandona nunca. Voltemos para Deus, para a espiritualidade, para as coisas do Espírito, para a necessidade da mudança de nós mesmos, das nossas ações, das nossas condutas, das nossas atitudes. Certamente vamos obter a resposta, a ajuda, o auxílio de que tanto necessitamos. Jesus nos abençoe, anime a nossa fé, ampare-nos
nas nossas dificuldades, que nós não nos sintamos nunca abandonados, porque não estamos